Olá, meu nome é João Viana, sou músico há mais de 30 anos e hoje quero passar para vocês a minha experiência tanto quanto músico, quanto produtor e empreendedor. Essa videoaula é patrocinada com os recursos da Lei Aldir Blanc, repassados pela Secult MG, e nós vamos fazer, além dessa aula, mais 3 aulas com outros títulos para vocês acompanharem. Vou me apresentar melhor para vocês. Eu sou um músico formado pela UFMG, da turma de 1996. Me formei com o professor Anor Luciano Júnior, um grande professor, que eu mando um abraço aqui. E também falar da minha experiência profissional, que passa por vários palcos, dividindo esses palcos com artistas de grande quilate, entre eles o que eu toquei mais tempo, que foi o Skank, e trabalhos que eu fiz com o Pepeu Gomes, que eu fiz com gravação com Lulu Santos, e artistas mineiros também. Tive o prazer de dividir palco com Paulinho Pedra Azul, Paula Santoro e tantos outros, que mandam um abraço aqui caloroso, que são grandes artistas que merecem o nosso respeito. Falando rapidamente da minha família, a família Viana é uma família que já vem há 4 gerações se dedicando à música. Então, falando aqui do meu tataravô, Trajano de Araújo Viana, é uma história muito rica porque ele é filho do Marquês de Sapucaí, com uma filha de escravo, e foi uma pessoa muito talentosa que nasceu em Ouro Preto e, reconhecido seu talento, foi estudar no Rio de Janeiro. Foi um grande violoncelista e foi também maestro da Orquestra de Ouro Preto. O primeiro concerto que teve em Belo Horizonte, quando a capital mudou de nome de Curral del Rei para Belo Horizonte, o primeiro acontecimento da nossa capital teve a família Viana presente, com o Trajano de Araújo Viana regendo a orquestra aqui de Ouro Preto, tocando aqui em Belo Horizonte. E por aí a família vai se dedicando geração a geração e a gente vai avançando na música, e hoje até a geração mais jovem, que é o meu filho Pedro, os filhos dos meus irmãos também já se dedicando à música. Então a história da nossa família se confunde com a história de Belo Horizonte. Tratando do assunto da nossa videoaula, que é música e empreendedorismo, eu quero passar para vocês um momento na minha carreira que eu começo a observar oportunidades. Além de tocar, as oportunidades vêm com o convívio com produtores, com realizadores de festivais e tantos outros profissionais que atuam no mercado cultural. Então eu passo em todos os ambientes que eu vou tocar, eu começo a prestar atenção nos detalhes, no palco, na produção, em tudo que está envolvido no evento, e isso vai me dando uma visão crítica, isso vai me colocando além da música. E assim eu vou criando os meus conceitos, percebendo o tanto que é importante você conhecer essas pessoas que são os realizadores, os produtores culturais. Então a dica que eu dou, em primeiro momento, você que é músico, seja uma pessoa atenta ao ambiente que você trabalha, avalie tudo, preste atenção na produção, na ficha técnica do evento, quem está produzindo, quem está fazendo direção artística. Conhecer também os técnicos é muito importante. Os técnicos têm um papel imprescindível no resultado de um show. Então, assim, conhecer os técnicos de som, de luz, os operadores, produtores é muito importante. E você vai colecionando no mercado essas pessoas também como amigos, como parceiros para futuras realizações. Além disso, você vai aos poucos viajando, você vai conhecendo pessoas de outras cidades e até mesmo saindo do seu estado. Isso também é importante. Cada lugar tem sua peculiaridade, sua particularidade. Então isso também é muito legal você relevar, vai fazendo todo um conceito de mercado. Falo também da importância de você saber ter uma organização financeira, você poder fazer uma planilha dos seus custos, mensurar os seus custos. Então você vai realizar um evento, você tem que estar com aquilo ali tudo detalhado para você saber como que você vai aplicar a sua verba, e também ter a sua organização financeira, não deixando a sua contabilidade pessoal se misturar
com a contabilidade da sua empresa. Muitas pessoas deixam isso confundir e isso causa, né, às vezes um grande problema para a pessoa. Ela fica impossibilitada de participar de editais, de situações que exijam dela a saúde financeira da empresa. Então, mesmo você sendo microempreendedor, você vai precisar, no momento de uma contratação ou de uma efetivação num concurso, num edital, você vai ter que emitir suas certidões, né? E essas certidões, elas exigem de você estar quite com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal. Vou dar até um exemplo, né, recente. A própria Lei Aldir Blanc, que está patrocinando aqui, né, apoiando essa videoaula, eu conheço várias pessoas que foram inabilitadas porque não se organizaram dessa forma. Então, quando elas se viram na necessidade de apresentar essas certidões, elas tinham muitas pendências e essas pendências impossibilitaram a emissão desses documentos, dessas certidões, e isso acarretou a desclassificação dessas pessoas como proponentes de projetos da Lei Aldir Blanc. Então, seja muito atento com isso. Não deixe a sua contabilidade pessoal se misturar com a contabilidade da sua empresa e sempre faça planilha dos eventos que você vai realizar, para você ter uma organização e aferir esses custos e o que será, né, a parte que lhe cabe. Vou falar para vocês agora das opções de mercado para um músico. O músico, ele pode exercer várias atividades, mas todo mundo, quando começa a estudar um instrumento, não pensa, né, em fazer uma análise de mercado, aquele mercado onde ele vai se colocar e vai ter um rendimento satisfatório, né? A gente sabe que o talento do músico, ele pode ir para um lado mais criativo, ou pode ir para um lado mais centrado, né? Ou ele pode trabalhar com um lado de criação que pode ser espontâneo, uma performance, um show, mas também pode ser um lado de criação de estúdio para fazer jingles, trilhas. Então tem várias opções. Então eu gostaria de enumerar algumas, porque esse assunto é muito importante para você que está começando agora a estudar, para você que está imaginando como você vai começar uma carreira, como você pode ingressar no mercado musical, ok? O mercado mais comum, o mercado onde as pessoas se apoiam mais, é o mercado de eventos. Dentro do mercado de eventos, você vai ter muitas possibilidades. Um evento assim que tem muita agenda é o casamento, né, que é um evento social. Então, esse mercado de casamento absorve uma grande parte dos músicos. Esses músicos podem ser músicos até que já têm um emprego efetivo em orquestras, sejam orquestras do Estado, ou seja, orquestras militares ou bandas militares. Esses músicos também estão dentro do mercado de casamento. E a outra parte é constituída por músicos que estão estudando nos conservatórios ou recém-formados nos conservatórios. E os músicos vão se encaixando em grupos que têm agenda consolidada, as orquestras que têm agenda consolidada. Então o mercado de casamento é uma boa opção para você começar a fazer sua network, conhecer as pessoas, os outros músicos e esses donos, né, e líderes desses grupos que estão no mercado dos eventos sociais. Uma outra parte do mercado social está ligada às cerimônias. Cerimônias, por exemplo, cerimônias de formatura, são colações de grau, são eventos que também são parecidos, né, com a demanda do casamento, onde as pessoas contratam mini orquestras, quartetos. Você tem agora, dentro dos eventos sociais também, que é o casamento e a formatura, uma opção também que absorve muitos músicos, né, principalmente os músicos mais ligados à área popular, que são as bandas. Então existem as bandas que são chamadas bandas de baile, que são bandas que tocam vários estilos musicais, né?
Existem as bandas show, que cada banda desempenha um repertório, né, específico de músicas que são escolhidas pelos contratantes. Então, normalmente esse tipo de banda show é focado num estilo musical, ao contrário das bandas de baile que tocam vários gêneros musicais. E seguindo ainda no mercado de eventos, nós temos também as bandas de renome nacional, né, os artistas que alcançam uma projeção maior e que, além daquele grupo original, né, onde a banda se fundou, eles contratam os músicos freelancers para fazer turnês com eles, né, por todo o Brasil e às vezes até para fora do Brasil também. Esse é um mercado muito legal, quando o músico consegue se colocar nessa posição de tocar com um artista de maior projeção. É muito bacana porque você ganha uma projeção também como músico e ainda tem essa oportunidade, né, de rodar, de viver, né, a produção em alto nível, que são os palcos, né, profissionais, são os estúdios de televisão, são os estúdios de gravação que são referência. Então essa aí é uma parte que eu acho que todo músico almeja e a gente tem que estar sempre atento às oportunidades, se colocar no mercado sempre de uma forma muito profissional, respeitando os horários, respeitando aquelas pessoas que nos contratam, porque a gente nunca sabe quem está nos observando. E esse exercício de ser, né, honesto, de ser pontual, de ser objetivo, de ser muito profissional, acaba nos levando a um caminho desse, inesperado. Às vezes chega um convite e você não está esperando aquilo, mas é a sua conduta, é o seu dia a dia, o seu compromisso com a música que pode levar você para um patamar mais alto. Continuando as opções de mercado para os músicos, eu penso que muito relevante também é o lado acadêmico. Aquele músico mais estudioso, mais dedicado, que conclui seu curso nas universidades, né? Aqui em Minas Gerais a gente tem a UFMG, tem a UENG, e após esse curso de bacharelado ou licenciatura, esse músico ele conclui um mestrado e após o mestrado ele tem condições, né, de poder ministrar aulas nas faculdades. Esse é um mercado muito interessante também, porque é uma carreira longa, uma carreira promissora. Após o mestrado você pode concluir também um doutorado e essas evoluções na carreira de professor vai levando também o profissional a um salário melhor. Então, esse mercado de aula dentro de faculdades é um mercado muito interessante. E também o mercado das aulas particulares. Nem sempre um professor particular de música passou por um curso num conservatório, né, ou numa escola de música de formação erudita, mas existem muitos professores, né, que têm cursos muito interessantes e hoje vendem os seus cursos também online. Muitos faturam alto com isso, sabem fazer, tem conteúdo nas aulas. Então esse mercado é um mercado também para você ficar atento. Se você gosta de ensinar, se você é uma pessoa didática, se você se sente preparado para isso, vale a pena pesquisar, dar uma olhada, porque o mercado de curso online está em alta e pode ser uma boa opção também para você ter um rendimento como músico usando desse lado professor. Um ponto muito importante para você se colocar no mercado são as redes sociais. As redes sociais são a plataforma hoje mais usada por artistas, músicos e outros profissionais também para divulgar os seus trabalhos. Nosso mercado mudou muito depois do avanço das redes sociais. Quando eu participei de trabalhos com outros artistas, relevando aqui a minha participação com a banda Skank, da qual eu fiz parte do ano de 90 até 99, não existia outro meio
para divulgação de música, a não ser o rádio e a televisão. Então a gravadora, ela tinha um papel mais do que importante, ela era realmente protagonista. Nenhum grupo, nenhum artista sem uma gravadora conseguia alcance com o seu trabalho. Isso foi mudando ao longo dos anos e hoje a gente experimenta várias bandas que têm ganhado muito espaço, muitos fãs e acabam sendo contratados pelas gravadoras porque sabem usar as redes sociais e ter muitos seguidores e fãs. Então, com a tamanha importância das redes sociais, eu vou pedir a participação do Matheus Gabriel. O Matheus Gabriel, ele é empresário e ele tem a empresa Café com Briefing. E eu vou pedir para ele responder ou dar uma dica ou dicas para vocês, as mais importantes, o que vocês têm que fazer, que não pode deixar de fazer, para que sua rede social seja visitada e você ganhe seguidores e fãs. Olá, como o João já disse, meu nome é Matheus, eu sou o fundador do Café, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho da importância das redes sociais para a sua carreira. Bom, falando da área de músico, a gente precisa primeiro definir qual que é a sua área de atuação. Você é músico ou você é um professor de música? Você quer que as pessoas te encontrem para fazer um show ou para dar aulas para elas? Então a gente precisa definir primeiro qual que é o seu público, qual que é o seu nicho, para a gente conseguir saber exatamente com quem você vai conversar, com o que você vai postar nas suas redes sociais, o que você vai falar nelas, com quem você vai falar nelas. Então, a primeira coisa é fundamental você ver a diferença entre o músico e o professor de música. Depois que você viu em qual que você se enquadra, você vai buscar para ver o seu público. Então, seu público é quem? É o aluno ou seu público são as empresas que procuram músico, as pessoas que querem fazer um show, as pessoas que querem fazer uma festa em casa, ou o aluno que quer aprender violão, quer aprender guitarra, quer aprender ukulele, enfim. Você tem que definir qual que é o seu público para você atingir exatamente esse público. E depois disso, você tem que definir quais são as dores desse público. Então, por exemplo, você é um professor. Esse público, o que ele quer saber? Ele tem dúvida se ele consegue aprender? Ele tem dúvida em como tocar? Ele tem dúvida em qual o instrumento favorito qual instrumento que ele quer tocar? Enfim, você tem que ver quais são as dúvidas dele. Por exemplo, ele tem uma dúvida entre ukulele e cavaquinho. Você ensina para ele qual que é a diferença entre os dois. Um exemplo de dica para um professor. Já para o músico, por exemplo, você pode falar para a empresa qual que é a sua equipe, qual o tamanho da sua equipe, quantas pessoas eles vão precisar contratar para poder contratar o seu serviço. Então é importante você falar isso porque você já tira a dúvida ali da empresa antes que ela entre em contato com você. E quando ela pensar em alguma coisa, quando ela precisar desse serviço, ela vai lembrar de você. Então essa produção de conteúdo é muito importante, porque é assim que você vai ficar presente na vida das pessoas, assim que o seu público vai conseguir lembrar de você nos momentos que ele quiser contratar alguém, quiser contratar uma empresa, quiser contratar um professor, que vai sanar as dificuldades dele. Você já vai estar na mente dele porque você já marcou ele, já ajudou ele de certa forma. Então ele sente que ele precisa te retornar isso. E esse fato dele sentir que precisa retornar não é coisa da minha cabeça, não é algo que eu vi na internet, não. Isso é uma pesquisa, tá? Feita pelo Robert Cialdini no livro Armas da Persuasão. Então, se você está começando nas redes sociais, se você quer procurar uma empresa nas redes sociais, mas quer saber um pouquinho antes, esse livro vale muito a pena ler. Então é isso, foram dicas simples, mas são dicas importantes para você começar o seu conteúdo, para você começar as redes sociais, ou mesmo para contratar uma empresa já sabendo o que ela vai precisar, o que é importante. Então é isso. Muito obrigado, João Viana, pelo convite. Se você precisar de qualquer coisa, pode procurar a gente no Instagram, @Café com Briefing. E é isso. Muito obrigado e conta com a gente sempre. Um abraço. Obrigado, Matheus, por sua participação. Enriqueceu muito esta videoaula. E agora eu vou seguir com outro tópico. Vou encerrar a aula de hoje agradecendo a Secult MG, que apoiou a gravação deste material com os recursos da Lei Aldir Blanc. Gostaria que vocês visitassem as minhas redes sociais, @vianamusicais, @banda Viu Metal e também o meu Facebook João Viana. Espero vocês lá para vocês curtirem as minhas postagens e outros assuntos que serão abordados também
a respeito de música e da técnica de tocar trompete. Vou encerrar tocando o solo da música Maria Maria do Milton Nascimento. Por quê? Porque nos versos dessa música diz: mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Um artista, um músico, não se faz sem esses sentimentos, sem essas atitudes.